Vai aparecer 1, 2, 3. Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para fazer a live com o tema Mulher e Autismo, suas singularidades. E nada melhor, a pessoa que eu convidei, que é a minha amiga, a Paula. Oi, boa tarde. Paula, me fala. Só abrir um parênteses, eu vou mexer no celular aqui, só pra gente poder acompanhar se tem alguma pergunta e tal, não é aquela coisa chata de, nossa, ela não larga o telefone, só Pra gente saber se alguém vai mandar dúvidas. Não, e eu também não sei aquela coisa antipática, né? Poxa, ela não sai do telefone? Não, aqui, prontinho, agora apareceu. Aí quem quiser, Pronto. Né? Então nós estamos acompanhando, se tiver. A gente tem que cancela. Isso, estamos lá. Bom, eu vou provocar a Paula a falar o nome dela completo, porque eu tenho dislexia e aí eu quero tentar reproduzir. Ai, vamos lá. É Paula Kern Leipnick Kotucci. Gente, pra mim não funciona. Eu já esqueci até a última pra. É um nome comum, mas pra quem tem dislexia, é um desafio conseguir pronunciar, né? Olha, você acha que o desafio para você pronunciar, você imagina, eu na idade escolar, tendo que aprender a escrever um sobrenome com 3 letras Ks com um alfabeto que não tinha nenhum. É desafiador mesmo, né? A gente vai esperar o pessoal chegando, pode ser que essa live vai ficar gravada depois também, para o pessoal que não, nesse horário não está disponível, está no trabalho, né, poder assistir. Mas eu queria trazer um pouquinho a contextualização sobre o autismo, para daí a gente ir conversando. Não faz... Para obter ajuda. Participação especial, Alexa. A Alexa quer participar. Não faz mais que 5 anos que as pessoas na área da saúde vêm trazendo o tema do autismo, né, na mulher. Mas lembrando que já existia e sempre existiu, né, o diagnóstico de autismo nas mulheres. É que a medicina não tinha esse conhecimento assim tão aprofundado. É um assunto que é muito novo, né? A medicina no Brasil, Paula, porque o meu tempo de formação, até no ambulatório onde eu fiz estágio no último ano de faculdade, já havia diagnóstico do autismo em meninas. E no segundo ano de clínica, trabalhando, eu fiz o diagnóstico de uma garota que veio para mim com 18 anos, disfuncional, né, socialmente. E havia recebido o diagnóstico com 7 anos do TDAH. E o que aconteceu? Escola pública recebeu o diagnóstico, toma Ritalina, fica quietinha na sala e as aprovações eram automáticas e a mãe estava ali entendendo que a filha estava com as notas dentro da média, nunca procurou, nunca foi estimulada, nunca foi incentivada a desenvolver. Pouco se falava também. Essa questão, eu tenho a impressão, claro, você como profissional da área vai ter uma percepção talvez diferente, mas a questão da neurodiversidade começou a ser falada em grande escala com a pandemia. Antes já havia essa discussão, mas engatinhando. A pandemia que fez o negócio estourar. Sim. Que o povo em casa, todo mundo achava que tinha alguma coisa e de certa forma deu visibilidade para quem realmente tinha. Isso. As pessoas que conseguiram diminuir suas ansiedades, né? Seja a ansiedade do TAG, seja a ansiedade social, a sua produtividade profissional rendeu muito melhor dentro da pandemia. Quem tinha, né, ali, está dentro do espectro do autismo, quem gostou de estar dentro de casa, né? Quem, no meu caso, eu amei o silêncio, amei. Né? Amei o silêncio. E também quando eu saí, quando tudo começou a voltar, a minha hipersensibilidade amplificou. Foi horrível. Porque a cidade de Blumenau onde eu morava, literalmente ficou The Walking Dead. Por 6 meses, literalmente, ninguém colocava o pé fora. Depois que as coisas começaram a voltar com aquele receio, com cautela, com restrição. Então, os barulhos que começaram a acontecer de novo, pra mim foi muito E os cheiros? Você percebeu também os cheiros? Pra mim foi difícil o cheiro por conta do uso da máscara. Eu passei muito mal. Não, mas mesmo com a máscara. Por exemplo, às vezes, eu já estava me permitindo comer fora, num lugar com varanda, fora do horário do rush, em mesa com distanciamento. Sim.
Só que o carro passou ali na pista, o cheiro do escapamento dele, eu não conseguia comer. Amplificou, né? Porque ele ficou muito tempo sem um contato, né? Da poluição, de outros cheiros e quem tem essa hipersensibilidade, seja com som, seja com luz, olfato, luz, né? E assim também os estímulos, qualquer coisa que a gente não percebe que é estímulo, mas eu estou andando na rua, na orla de Copacabana, estou na calçada dos prédios, que é, sei lá, eu acho que são 6 metros, então eu estou na pandemia, mas já estou me permitindo sair um pouco com distanciamento. Mas eu estou reparando na placa do carro, no letreiro do mercado, na cor da coleira do cachorro, e o excesso de informações me deixava exausta. Muito. Inclusive, né, que a gente estava trazendo que a pandemia contribuiu para as pessoas buscarem, né, os seus diagnósticos diversos também. Eu lembro que esse caso que eu trouxe da menina, os médicos, né, me chamaram de maluca. Quando eu encaminhei o laudo e pedi que a mãe fosse procurar um médico para intervir com a parte medicamentosa que ela precisava, eu lembro que eu falei para o médico assim, você precisa voltar para a faculdade de medicina se você não concorda com o meu laudo. Porque na condição dele, né, de aprendizagem, já era um médico mais velho, não existia autismo em meninas. Eu ouvi isso. Eu cheguei a ouvir médico, mais de um, você não pode ser autista. Nessa altura do campeonato eu já tinha certeza. Mas eu precisava, assim, eu tinha certeza, mas olha, eu preciso de avaliação neuropsicológica, porque será que eu tô maluca? Será que todo mundo que já estava percebendo tá maluco? Aí eu cheguei a ouvir, você não pode ser porque você é mulher. Cheguei a ouvir. E aí entra essa questão da singularidade, né? Porque quando existia o protocolo no Brasil, lembrando no Brasil, porque já existia estudos do TEA em mulheres muitos anos atrás em outros países. Já existia artigos, era só uma questão de quem tem hiperfoco em saúde, que no meu caso, que já gostava de ler artigos em inglês, tinha lá os resultados, tinha as informações, né, já de estudos diversos. E aí entra o maior conflito, né, da gente entender o espectro do autismo, ele não é todo mundo dentro da mesma caixinha. Exatamente, é um espectro. Não é aquela coisa de, eu vou falar de uma maneira bem, como é que eu posso falar? Bem o que a pessoa espera. Olha, ele não fala, ele balança o corpo pra frente e pra trás, ele sabe tudo sobre trem. Ou então, ele é um gênio. Ele é um gênio, o problema, meu Deus. E só que talvez a pessoa possa ter a inteligência acima da média em algumas áreas, em outras não. A pessoa pode não saber tudo sobre trem ou sobre assunto nenhum, mas pode ter a questão da dificuldade da socialização. Talvez não tenha essa questão da dificuldade da socialização, mas é hipersensível a tudo. Então, o que as pessoas não entendem é isso, que é um conjunto de características, não é um certo ou errado, não existe um mais ou menos. Isso. E aí a gente entra na desconstrução do termo Asperger, que há pouco tempo eu vi uma profissional ainda falando sobre o Asperger, né? Que seria o TEA hoje do suporte 1. No meu lado tem esse termo. Toda a capacidade de aprendizagem, mas o social tem o seu prejuízo. Mas aí eu digo assim, eu, tecnicamente, se for trazer o diagnóstico meu, né, se fosse falar, eu tenho transtorno de aprendizagem, eu tenho dislexia e descalculia. Mas não quer dizer que eu não aprendo, mas a forma que eu aprendo é um caminho diferente. Eu vou fazer um paralelo aqui, por exemplo. Uma criança canhota não vai usar uma tesoura do mesmo jeito que uma criança destra. Isso. Você aprende, mas do seu jeito. Não é melhor ou pior, é diferente. E aí me preocupa essa questão, né, quando eu falo que o autismo não pode ser colocado tudo dentro de uma caixa, por exemplo, como a bipolaridade. O transtorno bipolar, ele também tem várias singularidades. Tem médico, inclusive, que tem identificação do suporte do grau 1, grau 1,5, grau 2, grau 2,5, grau 3, grau 3,5. Especial, né? aqui. A frase adora participar. E aí entra isso que a gente está vendo muito nas mídias, né? As pessoas criarem padrões do espectro do autismo. É o modismo, a moda. Olha, é o famoso, eu tô com preguiça de sair, eu sou autista. Isso. E aí a gente está vendo, e eu queria
Justamente, deixa eu tirar a Eufrásia, porque ela tá querendo receber a Aqui, atenção. olha, o pai dela Vai chegou. falar, Eufrásia, vai. Não, vou ter que levar ela ao vivo mesmo. Acontece. Quem tem pet é assim, ao vivo, dona Eufrásia. Eufrásia fez a live ficar mais especial ainda. Vou falar, inclusive, da Eufrásia depois, né? Que ela tem um papel muito importante no meu emocional. E aí eu fiz esse convite para você, para que as pessoas também tenham esse entendimento que hoje, o que era para ser de incentivo, né? O que era para incentivar as pessoas a buscar ajuda, está se tornando um produto, né, de influência, usando tudo correlacionado ao TEA. E que atrapalha quem está buscando diagnóstico. Atrapalha, principalmente pais e adultos de buscar o diagnóstico, porque está se colocando tudo dentro de uma caixinha e virando produto. Agora sim, você está querendo porque é moda. Não, eu ganho um diagnóstico hoje, pronto, amanhã eu sou influencer. Eu já vi perfis que a pessoa virou palestrante, nunca deu palestra, aí recebeu o diagnóstico de autismo, se tornou palestrante. Eu já vi uma profissional da saúde que era obstetra, se tornou uma profissional de fazer diagnósticos de autismo, mudou completamente o foco, né? Como também as pessoas se aproveitando, literalmente a palavra, se aproveitando do termo autismo. Para justificar a falta de educação. Para justificar a falta de educação, para não trabalhar, né? Para ganhar seguidores, para virar influencer, daí vira para justificar tudo. Eu posso tudo. Sim, eu vou explicar para vocês porque essa razão que eu sou assim, assim. E aí eu digo, gente, quem realmente é autista, a gente tá falando agora, mas eu e a Paula, quando a gente se conheceu ano passado, a gente não chegou falando, olha, eu sou autista, tá? Não. Ninguém falou. Não. A gente foi se identificando na trilha e vendo que cada uma tinha suas questões, né? Até que chegou o momento que a gente falou, não, eu tenho um diagnóstico. Na verdade, foi até engraçado assim, porque não chegou a acontecer essa conversa. Aconteceu assim, porque eu, curiosa, você estava me dando carona. Sim. E eu reparei no cordão do girassol, não foi nem no quebra-cabeça. Aí eu lá, pergunto, você invasiva, você bicuda. Qual é a sua deficiência invisível, hein? A lata. Porque também não é um tabu, gente. Sim, Só que assim, eu encaro dessa forma. Eu presumo que naquele momento bateu aquela dúvida porque eu não te conhecia tão bem. Sim. Que para muitos ainda existe esse peso. Para muitos existe aquela coisa assim, que a pessoa ser, mas ainda não lidar bem com isso, de estar vivendo aquela negação do diagnóstico. Ou também tem aquele caso, eu comprei o cordão uruguaiana porque eu achei bonitinho. Muito. Colorido, tem né? Muita gente. Inclusive está com um projeto de lei tramitando aqui na Câmara dos Vereadores para proibir a venda indiscriminada do cordão. Que eu acho Eu acho correto. correto. Eu acho que É um só artigo pode médico. sair dentro do médico, entendeu? Ou então Tem gosta de um artigo laudo, médico. Tipo, eu não vou falar nome de loja, mas Isso. Tem atestado, Isso. pode comprar. Isso. Porque as pessoas estão usando de uma Maneira forma indiscriminada. inadequada. A pessoa vai lá no Saara, compra o cordão do quebra-cabeça. Aí manda fazer na gráfica, porque também tem isso, não existe a padronização do documento. Sim. O Detran emite de graça o documento. Só a pessoa não precisa nem de agendamento, é só chegar lá, levar, eu não me lembro se é RG, se é certidão de nascimento. Não, porque o meu eu fiz junto com esse documento novo. Então eles pediram a certidão de nascimento e o laudo. Não precisa de agendamento, não paga nada, é só chegar a qualquer unidade. Mas enquanto não existe nenhum político para definir esse é o documento oficial, gente, o Detran. Se o Detran não é um documento oficial, aí vai ter a pessoa com o cordão do Saara, o crachá que a gráfica do primo da cunhada da tia fez, que não traz nem o CID, não é um padrão internacional. E como não existe uma padronização legal e não existe discussão disso, aí chega lá a pessoa, deixa eu ver, por exemplo, eu quero pagar minha entrada aqui, olha, meu filho é autista, a criança vai ter crachá que não tem nada. E as pessoas quase não têm conferido, né? Igual mercado, porque né? também não tem Mercado, eu já tô com a carteirinha. Eu mostro pra operadora do caixa, ó, eu tenho direito, não é? Eu não quero, ela não precisa adivinhar, né? E eu também não gosto de usar o colar, porque questão da ansiedade social, eu não gosto que as pessoas ficam me olhando, né? Eu acho aquela coisa assim também. Exposição. Existem casos e casos. Existem casos que as pessoas têm um grau de suporte maior. Isso. E o cordão até serve, aí que a gente estava falando, para justificar algumas atitudes.
Não da da falta. criança. Ou também, então mesmo né? assim, algum adulto que tem um grau de suporte maior. Eu conheci um rapaz que ele, quando se empolgava, por qualquer motivo, ele não conseguia parar de pular. Então, para evitar julgamentos, era bom para ele usar o cordão. Sim. Agora, no meu caso, eu acho que eu sou muito boa mascarando também, o meu grau de suporte pequeno. Então, por exemplo, tem situações que, às vezes, algumas filas, não são todas. Sim. Se eu tô percebendo que tá dando ruim, eu vou para preferencial. Se alguém vier falar alguma coisa, a carteirinha tá aqui. Tá aqui. E aí que você Mas eu não trouxe, quero né? esse outdoor. Não é uma questão de vergonha, mas é uma questão que eu não sei. Você falou do suporte ser mínimo, mas assim, para chegar no mínimo, ele já foi maior. A diferença é que com a exposição, né, a gente vai desenvolvendo habilidades, né, forçando mesmo, né, a exposição social, hábitos diferentes. E também, assim, no meu caso, também, algumas reflexões. Não que assim, eu não tô falando que é uma coisa racional. Eu vou conseguir melhorar nisso, mas ao longo do tempo a coisa vai evoluindo. A terapia, de certa forma, ajuda. Contribui bastante. Então, assim, as reflexões não necessariamente no processo terapêutico, mas funcionam da mesma forma. Os ambientes também, né? Eu acredito muito que a minha evolução de habilidades sociais, desenvolver repertório de habilidades sociais, o meu âmbito profissional, principalmente quando era técnica de enfermagem. Adoeci também, porque eram muitos estímulos, trabalhar centro cirúrgico, barulho e tudo mais, mas ao mesmo tempo também desenvolvi muitas habilidades, né? Que aí vem a questão assim, que me dá preguiça quando eu vejo perfis usando o autismo como um produto, sabendo que ele traz muitos prejuízos na vida das pessoas, né, na vida dos pais que têm crianças com suporte mais grave, ou na vida dos jovens que têm um suporte de grau 2, né? Sim, até 3. Eu desmaiava em show, desmaiava dentro de ônibus, né, metrô, por conta dos barulhos e muita gente, cheiro, né, muito cheiro de perfume, cheiro de cabelo, cheiro disso, cheiro daquilo, as pessoas... Enfim, diversos estímulos sensoriais que faziam eu passar mal. Hoje eu não chego mais a desmaiar, porque eu já tenho essa consciência, o limite do meu corpo. E né? mesmo tendo consciência, às vezes é coisa só de... Eu vou te contar um exemplo meu desse ano, olha, coisa recente. Eu, adaptada à vida normal, conforme a neuropsicóloga botou no laudo, não sei o que me desequilibrou. Pode ter sido a obra do meu prédio, não sei. Mas eu estava completamente intolerante com barulhos. Um dos meus hiperfocos, como você sabe, é a escola de samba. Eu, no sambódromo, não estava conseguindo lidar, não com aquilo, mas com a pessoa do lado falando, com aquele leque. Gente, eu queria, lógico que eu não vou fazer, mas eu queria ir pra cima do povo com leque. E eu queria matar o povo que não calava a boca. Mas quem é que tá falando? Aquele ali, a 6 cabeças de mim, mas a bateria tá falando, mas eu tô ouvindo. E me dava uma irritação. E assim, lógico, como é que eu vou fazer? Todo mundo ficar calado? Mas a coisa completamente descontrolada, assim, sabe? Sim. Alguma coisa desandou. O que houve, eu não sei. E isso é importante ter esse entendimento, porque o TEA, ele vem combinado com outras comorbidades, né? Uma ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, ou uma depressão, ou uma ansiedade social, ou muitas vezes também uma bipolaridade, que é bem característico de vir acompanhado, ou TPOC, porque além, né, do TEA ter comportamentos alguns repetitivos e ritualísticos, vem reforçado com o transtorno de pensamentos obsessivos, né? Que é a mente ali obsessiva com fontes, né? Necessidade de organização mental, que não necessariamente é só do TEA, isso vem com outras comorbidades. Então, a Paula falou que o hiperfoco dela é carnaval, eu aprendi um deles, né? Eu aprendi um monte dela fazendo as análises, eu acho que E eu bati na trave, acertei as campeões, olha, a primeira, segunda, acho que está perdendo você podia ser uma ótima pessoa, me chama. Ótima pessoa para fazer análise, né, de detalhes que a grande maioria não observa. A madrugada inteira ali, eu dando assim o toque da bateria. Claro, a captação do som da televisão é diferente. Um dos meus hiperfocos, né, eu tenho outros também, é saúde. Então assim, quando eu fazia curso técnico, eu lia livro de medicina.
Sempre gostei da área humana. E aí ontem, quando eu fui fazer a digital, lá, a biometria da nova carteirinha de psicologia daqui, a moça me atendendo, ela tava com unhas, com aquelas pontinhas branquinhas. Sei, francesinha, né? Não, que nasce com... Ah, sei. Que antigamente a gente achava que ia ganhar presente. Sim, Só sim, que sim. eu aprendi agora na minha nova formação que isso é uma deficiência vitamínica. Foi até olhar que eu já tive, mas no Não, momento e também, aí, não. em outros momentos, eu já ia me atrever a falar. Em outros momentos. Daí eu dei aquela respirada e ficou na minha mente. Ela não perguntou, Ela não perguntou. Eu não vou deixar ela preocupada, porque às vezes ela não tem condições de ir no médico. Aí eu vou deixar ela, se ela tem ansiedade, ela vai ficar preocupada. Aí eu pensei assim, aí a ansiosa ficou vou você. falar. Daí gerou uma ansiedade, eu juro que gerou um cansaço, inclusive. Por quê? O meu cérebro foi para todo aquele processamento de aprendizagem da aula que eu aprendi sobre isso. O que tem a ver com a unha, né, esbranquiçada, assim. Quando a gente tem hiperfoco, a gente consome muita energia. Quando você tava lá no carnaval... Na hora que o carnaval acabou, assim, que o meu carnaval só acabou depois, assim, que ainda teve ainda o desfile das campeãs, que aí eu voltei morta, mas foi uma questão física. Aí depois ainda teve o desfile da Imperatriz depois. Nossa, na hora que o corpo parou, meu Deus do céu, ressaca total. E essa ressaca, para a grande maioria entender, não tem nada a ver com bebida. Tem a ver com bebida. Não, neste caso não. Neste caso. Mas o que acontece? É um cérebro que recebe muitos estímulos sensoriais, né? Os neurotransmissores aí como se estivesse numa maratona muito forte, liberando ali toda a parte dopamina, noradrenalina, adrenalina, né? Tudo ao mesmo tempo. E você com atenção máxima o tempo todo, que não é uma questão de eu cansei um pouquinho, vamos descansar. Não existe o conceito de descansar no hiperfoco, não existe. Tanto que no carnaval, assim, a minha sorte é que eu tenho o hábito, eu levanto da cama, eu como. E eu tenho o hábito de estar assistindo, que eu costumo ir pro sambódromo nas campeãs, de comer alguma coisa. Porque eu cheguei, acho que na terça ou na quarta, eu me liguei, gente, eu não como comida desde quinta. Porque os desfiles começaram, na sexta eu trabalhei, o desfile começou, eu entrei naquela, e até na questão da rigidez cognitiva, o hábito é esse, fazer isso agora. Eu cheguei, gente, tem uma semana que eu não como comida, não tava com fome, porque beliscado, fiz lanche. Agora, você almoçou? Não. O povo no bloco também sem comer, eu em casa também sem comer. E aí entra a rigidez cognitiva, muitas vezes com o hiperfoco. Tende muito dar mais ênfase, você tomar o tempo com aquilo e esquecer das atividades naturais para sobrevivência, né? Que é alimentação, no meu caso, como também. Havia o hábito de neste momento eu estou fazendo isso, portanto eu vou fazer um lanche, não me causou nenhum problema, mas Sim. Isso é uma verdade. Às vezes a pessoa, por exemplo, está tão hiperfocada ali pesquisando alguma coisa que você falou, deixa de comer, deixa de dormir até. Eu tenho até receio de aparecer outro hiperfoco, né? Porque meu último hiperfoco foi a empresa que eu tinha. Então eu mergulhei e me tornei uma engenheira, né? Engenheira de ambiental, a gente fala de entender tudo sobre terra, sobre planta, sobre não sei o que. Eu consumi 6 meses de estudo, que inclusive uma das empresas que hoje, vamos dizer assim, tem o mesmo produto, queria me contratar para saber mais com o engenheiro dele. Porque eu consumi muita energia. E aí o que acontece? Se a gente não tem esse treino de dar uma freada, uma filtrada, o que hoje em a dia gente tem, se esgota emocionalmente, mas quando a gente é jovem, a gente não testa. Por isso que o diagnóstico é importante para isso. Para a gente ter consciência de escolher onde a gente vai colocar energia. E até de entender o que está acontecendo. Entender. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você entende, tudo bem, isso é um hiperfoco. Eu estou racional sobre isso. Então, apesar de neurologicamente eu estar presa demais a ele, sim, existe o lado consciente que não, peraí, para um pouco, porque se você não fizer essa pausa, eu sei se quer continuar aí, mas seu corpo não vai parar. Isso. E um dos hiperfocos da Paula também é o karaokê.
Karaokê, sim, Paula, é karaokê. Não, vamos falar, tem testemunhas. Meu Deus do que céu. quando Paula começa a cantar no karaokê, não pode ter pessoas na frente, na fila. Mas aí a questão não é o hiperfoco do karaokê. Sim. A questão é não saber lidar com a fila. Isso, é outra questão. Também. A questão, porque assim, o meu problema é com a fila, não é? Tem grandes problemas com fila também. Entendeu? Mas o pessoal... É a espera. Você consegue esperar? Não, eu não consigo esperar. O último karaokê que eu fui, o pessoal até estranhou, porque tava super vazio lá em Maricá. Vamos. Tava super vazio. Pode. E aí eu toquei lá, acho que cantei umas 2 músicas, dancei um monte, né? E o som era maior, o som é bom, então o som não tava agudo no meu ouvido. O microfone é bom, não tem aqueles infelizes berrando, feito não sei o quê, feito Então o pessoal fazendo Mariah E o Carey. pessoal fala, nossa, Simone, foi o caranguejo? Eu falei, não, gente, porque o espaço tá vazio, não tem fila, era só nós. Caranguejo, eu vi com isso, peraí, agora Porque eu comi muito caranguejo. E daí? Daí elas acharam que eu tava muito espontânea por isso. Diferente de quando a gente vai em outros lugares, no karaokê, que eu não consigo, eu me fecho, porque é o som ruim, é as pessoas bêbadas gritando, entendeu? E aí a gente vê o quanto eu vou gente já viu, acho que tem alguns que são piores. Não, eu sou ruim pra cantar, mas tem gente que é ruim pra cacete, né? Ih, não pode falar palavrão aqui, senão é pra... Isso que você falou não é palavrão. Inclusive Tá, o tipo de um pão. E hoje é dia do pão, né? Que adora pão, inclusive. Hoje é dia do pão francês. E também é o dia, né, da síndrome de Down. Aí a gente fala, inclusive, a PAI, que fazia todo o trabalho de acolhimento para crianças com Down, que faziam também para receber as crianças com autismo, né? Que às vezes não tinham nem diagnóstico, era diagnosticado com deficiência intelectual ou algum outro transtorno, que faziam um trabalho magnífico de estimulação, desenvolvimento, e a partir do momento que criaram essa divisão, né, do neurodivergente, tiraram também essa coisa, não, as crianças não podem mais ir nesses ambientes, né, não podem frequentar. Só que era um ambiente que tinha uma equipe multifuncional. Exatamente. Eu sou apaixonada pelo sistema da APAI. É aquela coisa, com essa... Eu sou completamente a favor da integração, por favor, não me leve a mal, ninguém leva a mal, mas no momento que a pessoa desconsidera que alguns indivíduos exigem grau de suporte maior, eu não falo não só TEA, mas também em outras condições neurológicas, a síndrome de Down não é uma condição neurológica, mas existe essa questão do cromossomo, que pode ou não causar, pode ou não causar. Demora, entendeu? Porque uma criança que não tem diagnóstico aprende em um mês, a criança, muita grande maioria das crianças com Down vão aprender em 6. Né? E assim, muitas vezes esse discurso, que não é errado, de tem que ir para a escola interagir com as crianças ditas normais, para ter aquela experiência dita normal. Só que muitas vezes aquela pessoa precisa de alguma coisa diferente. Tanto que muitos estão ali com mediadores, mas nem todas as escolas oferecem. Sim. Muitas cobram dos pais, o que é ilegal, inclusive. E quando tem mediador, um problema que eu até conversei em outra live com a Monique da clínica, são estagiários. Eu tenho amiga que foi estagiária. E aquela coisa, se o profissional formado não sabe lidar, ela que a estagiária vai saber. Em Santa Catarina tem que ser formado em pedagogia para ser mediador. Aqui não, ou é psicólogo ou é estagiário de psicopedagogia. E eu não acho certo, porque a pessoa tem que ter uma formação para entender todo o processo de caminho de aprendizagem de cada criança. Eu acho válido o estagiário estar ali acompanhando, ser um assistente. Porque ele tem que aprender. Mas botar um estagiário, às vezes, sei lá, de terceiro período de faculdade, a pessoa não é que a pessoa não tenha capacidade, mas aquela pessoa não tem conhecimento para exercer essa profissão. Você vai colocar um estagiário de terceiro período de engenharia para projetar um cálculo de peso de um prédio e fazer aquele projeto dele? Não tem como. Não tem como. E aí gera vários problemas, porque só vão passando de ano, não tem avaliações, por exemplo, eu como profissional, eu sempre peço a cada 5 anos, pelo menos, o pai reavaliar aquela criança. Porque o grau de suporte muda. Muda, aprende, né? Ou assim, saber a idade mental. Se a criança tem uma idade mental
ela biológica, ela tem 10 anos, mas a idade mental dela pode existir. É de 6, eu não vou querer introduzir conteúdo da série que ele tá regular que ele não vai desenvolver. Eu tenho que estimular a idade alimentar dele. Isso é até uma coisa interessante, assim, porque agora eu tô falando da minha adolescência. Porque uma vez eu li, não sei se procede, você talvez vai me corrigir ou não, mas, de fato, na minha adolescência foi notório que havia um atraso. Na idade adulta normalizou. Não vou usar esse termo de retardo, porque também não era, mas, por exemplo, as outras meninas querendo beijar na boca, eu queria brincar de boneca. Então, eu tinha capacidade de acompanhar o conteúdo da escola. Sim. Chegou num ponto que eu não conseguia mais, mas não por causa disso, porque eu estava completamente desestimulada com a escola. Não era, eu não vou botar na conta do TEA isso. Houve sim, no final do ensino médio, uma questão de não tá dando mais, mas eu consegui levar assim, do meu jeito, colando pra cacete, não me orgulho disso, mas foi o que deu. Mas havia sim alguma diferença. Havia, era notório, todo mundo percebia. Na infância, ainda, que bonitinho, que fofinho, mas e quando a pessoa cresce? Isso. A idade mental, ela influencia muito. Sim. E para entender, pode acontecer. Inclusive, as pessoas têm muito mais esse olhar dos meninos, né? Os meninos demoram mais para amadurecer. O menino é o moleque, né? E a menina, que espera-se que seja uma mocinha, mas ela não é uma mocinha. Isso. Eu digo por mim mesmo, né? Quando eu me tornei adolescente, não, você já tem idade para ajudar e não precisa mais brincar. E eu queria brincar ainda, mas eu não podia mais. Não foi uma coisa nem de escolha, entende? Foi tirado. No meu caso, foi aquela coisa, não tinha mais com quem brincar. Porque as pessoas cresceram. E aí, com quem que eu vou brincar? E uma das coisas também, dentro do contexto do TEA, né, característico a questão também de nós mulheres, a gente tem uma dificuldade maior com relação a relacionamentos, né? Porque o mundo, eles têm padrões diversos, padrões. Tem pessoas que, vou dar aqui até um spoiler, né? A sensibilidade, eu brinco com o Eduardo sobre a minha sensibilidade como mulher. Eu adoro beijar na boca, mas necessariamente beijar na boca é uma coisa que eu gosto da pessoa, né? Beijar na boca é uma característica, é gostoso, eu gosto de beijar na boca, é uma sensibilidade que eu tenho. Mas a grande maioria, dentro do seu, né, espectro, tem uma dificuldade, às vezes, de uma relação, de iniciar, né, Primeiro por causa das questões sociais, depois as sensoriais, tudo se junta. Sensoriais. Ou também, é muito característico, algumas meninas terem predisposição à dependência emocional, né? Transparecer aquela coisa do masking, né, do mascarar, transferir para o seu parceiro, namorado ou futuro marido a responsabilidade, né, de tomar decisões, de pensar sobre. Também tem um outro, assim, uma teoria minha, isso aí eu tô falando sem estudo nenhum, e não é nem eu não falo isso nem com base numa experiência pessoal minha, mas é observação. O que acontece? Tá pegando aquela menina que tem ali problema social. Assim, eu sempre tive amigos a vida inteira. Não tantos, mas sempre tive. Agora tem uns que não tem. Tem gente que não tem. Que quando consegue achar alguém, fica aquela coisa, se eu abrir mão dessa pessoa, eu vou ser sozinha. Olha o problema aí. Eu também tive facilidade na minha escola de fazer amizade, que era públicos menores, mas assim, no âmbito de vida adulta eu tive mais dificuldade, principalmente onde eu morava em Blumenau, tinha restrição. Só que aí o pessoal fala, por que você gosta de morar no Rio? Porque é que as pessoas iniciam a conversa. O que me incomoda profundamente. Sempre vir para o Rio de Janeiro foi algo para mim bom, foi um treino de habilidades sociais. Então aqui eu conseguia interagir de um modo melhor, né? As pessoas iniciavam, então eu não precisava iniciar, né, o diálogo ou fazer pergunta. Eu adoro usar relógio de pulso, aqui eu não uso mais, é porque a gente sabe por quê, né? Mas enfim, eu gosto. Só que eu não gostava que as pessoas pedissem hora pra mim. Por quê? O que acontece?
Você tá andando na rua, a sua mente tá em É outro outra planeta. coisa, você tá pensando em qualquer coisa. Sim, Você tá pensando na constelação de Escorpião, Tal. na arquitetura daquele prédio ali, lembrando do que aconteceu. E aí, de naquele dia. repente, alguém te para e fala, que horas são? Dá um bug na cabeça. Tipo assim, cara, por que você tá me perguntando o horário? Só porque eu tenho um relógio de pulso, aí eu brinco, tá estragado, né? Mas assim, coisas pequenas. Eu vou te ensinar um outro exemplo. Às vezes eu estou ali quieta, processando 1000 pensamentos. Que assim, aí eu tô ali quieta. Pô, tá calor hoje, hein? No ponto do VLT, por exemplo. Não, que esse VLT tá demorando e hoje eu já fui no mercado, eu já fui na farmácia e eu pensando, e eu com isso, meu Deus? E agora eu tô indo lá na casa do fulano de tal, ó, comprei aqui uma carne, vou fazer um bife, eu olhando assim, isso é corriqueiro, VLT da Cristiano Ottoni, meu Deus do céu, eu não sei o que aquela estação tem. Você senta ali pra esperar o VLT e começa. Aí a cerveja tá em promoção, caraca, e eu com isso? Mas é engraçado até. E aí entra a singularidade, né? Que são questões atípicas do indivíduo com o TEA, que a grande maioria vai interagir, vai dizer, eu também comprei ali, comprei lá. Eduardo adora ir no mercado ficar conversando com os velhinhos. Eu não gosto de ir no mercado. E é uma coisa engraçada, assim, porque os meus trabalhos exigem essa socialização. Eu não me incomodo, eu estou preparada para socializar no trabalho. Mas no momento que eu estou ali quietinha, ou então, por exemplo, aconteceu no final do ano, uma confraternização de fim de ano, houve uma situação ali na festa que eu não vou expor, que eu fiquei sugada. Caraca, eu preciso de um tempo pra mim. Eu fui sentar no cantinho, eu lá, olhando pro nada. Paula, por que você tá quieta? Paula, por que você tá quieta? Ah, chato. O que eu acho que deu aqui? Não, esse live tá falando que... Peraí, John? Aqui, vamos ver, vamos voltar aqui. Voltou pra live? Voltou. Ai, tá, achei que tinha acabado lá. É. Não, mas agora não tem. Antes tinha tempo, agora não tem mais. Não sabia disso, não. Mas vamos voltar a falar. Vamos voltar. Isso. Tá bom. Eu tô gravando aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pode falar, eu estou te ouvindo. Essa questão do interromper, né? Às vezes as pessoas tem muito a ver com isso, que o nosso cérebro está em Está interrompido. Está interrompido. Parou tudo, gente. Ao vivo, vamos ver o que aconteceu. Mas pelo menos a gente viu quando parou. Será que fechou a tela? Você atingiu seu limite diário. Não. Sabe o que houve? O que rolou? Mas vamos continuar gravando pro YouTube. Já tá ali gravando outro. Deixa eu deixar isso aqui. Bom. É que eu entro aqui pra poder acompanhar, pra ver se pergunta Sabe o que foi? O limite diário de Instagram meu bloqueou a live. Eita, mas volta? Depois eu vou deixar o celular salvo ali, depois ele não tá voltando. Mas vamos continuar a não conversa. Volta, porque bloqueou. Então, para as pessoas entenderem que às vezes a gente tá até aqui conversando, né, tá dialogando com as pessoas em ambientes sociais, mas às vezes o nosso cérebro ele tá bugado. Às vezes a gente tá ali só com o corpo e a boca. Isso. Ou quando eu sempre brinco assim, quem vê cara não vê coração, né? E aonde entra a minha preocupação com a sociedade, que a gente está criando caras. E aí as pessoas chegam, não tem aquela cara? Você fala que você é autista, a pessoa, você não tem cara de autista, mas não existe cara. Não existe. Mas as pessoas estão criando caras. Exatamente. Né? A partir do momento que eu crio um produto, através da influência em redes sociais, eu crio uma cara. Isso, e quando você tá fora disso? E assim, no meu caso foi engraçado assim, porque as pessoas que me conhecem, nenhuma estranhou, porque pô, era óbvio o negócio, sabe? Tanto que vários, assim, antes da pandemia mesmo, olha, chegou uma amiga minha pra mim, já fez uma pergunta, você que é autista? Eu, peraí, como é que é essa história? Eu não te contei. Como é que tu sabe? Eu não tenho avaliação. Pô, tá óbvio, é óbvio que tu é. Vem cá, mas é porque ela era uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento, que ela desconfiava que fosse. E depois vários outros. Você não acha que tem que fazer uma avaliação neuropsicológica? Eu fingia demência, né? Mas por que tá falando isso? E eu vi as voltas que o povo dava assim. Vamos lá, vai direto ao assunto. Você tem certeza que você não é autista? Ele disse que não.
sobre fotoavaliação, todo mundo sabia. Mas as pessoas que já tinham algum convívio que viam isso, mas realmente existe isso. É o famoso, mas era normal demais? O fator de diagnóstico ele é muito importante, né? Para a gente se conhecer melhor e poder nos ajudar, né? Através da parte medicamentosa, através da parte ali do desenvolvimento pessoal, a terapia, de saber as limitações que a gente tem, desenvolver na terapia. Isso aí é uma outra questão também, porque como lidar quando a única forma de terapia que funciona com a gente, a maioria dos profissionais não oferece.